Você já parou para pensar que Hanukkah quase não existiu? Não por falta de milagre, mas porque Israel teve um passo de desaparecer por completo. Antes da luz da menorá, teve a proibição dos gregos contra cumprir o Shabat, fazer a circuncisão. E quantos judeus não foram mortos por cumprir a Torá? E muitos acharam que se adaptar aos gregos era a única saída. E isso não é opinião. Está registrado nos acontecimentos dos Macabim, o livro que a gente vai agora estudar, na história real que moldou quem somos até hoje. E a pergunta que fica é: o que salvou Israel quando tudo parecia perdido? Esse vídeo é como um audiobook, onde eu fui lendo a história, a gente chegou até um pouco depois da metade do livro, explicamos algumas partes. Já deixa o seu like, vamos estudar juntos a história do milagre de Hanukkah. Livro dos Macabeus 1, resumido. E aconteceu depois que Alexandre Mocdon, o rei da Macedônia, derrotou Dariaves. Alexandre Mocdon é Alexandre o Grande, conhecido como. Mocdon é Macedônia, rei da Pérsia. Quando ele derrotou Dariaves, rei da Pérsia, ele passou a reinar em seu lugar. Esse Alexandre Mocdon, filho de Polifemos, saiu da terra de Kitim e reinou pela primeira vez na terra de Yavan, na Grécia. Ele continuou a travar muitas guerras, conquistou cidades fortificadas e matou reis da terra com a espada. Ele avançou até os confins da terra, tomou grandes espólios de muitos povos, e quando todas as terras se submeteram a ele, seu coração ficou cheio de arrogância e orgulho. Conquistou muitos lugares, conseguiu muito que pessoas pagassem para ele taxas e juros, tudo que o país colônia impõe sobre o país conquistado. Ali ele estava recebendo muito dinheiro e estava colocando tudo para si, como se ele fosse o máximo. Pela força do braço dele, pela inteligência de estratégia de guerra dele, ele alcançou toda essa riqueza. E esse é o frequente erro daqueles que conseguem algo grande, conquistam um grande nome ou muitas posses. Ele reuniu mais um grande exército e governou muitas nações em suas terras, e se tornaram seus vassalos, pagando-lhe tributo. Depois desses eventos, ele caiu doente e ficou acamado. Percebendo que seus dias estavam próximos do fim, ele chamou todos os seus oficiais e servos que cresceram com ele desde a juventude e dividiu o seu reino entre eles enquanto ainda estava vivo. Alexandre Mocdon reinou por 12 anos e então morreu. Após sua morte, seus oficiais herdaram as regiões de seu reino e cada um tomou posse de sua terra. Eles colocaram coroas em suas cabeças e eles e seus descendentes governaram por muitos anos, mas a maldade cresceu muito na terra. Ou seja, tudo que era antes de Alexandre o Grande, agora ele se fragmentou para todos os que eram os diretos, os oficiais, os mais confiáveis do governo de Alexandre. Desses governantes saiu uma raiz de maldade, Antiochos Epiphanes, filho de Antiochos, que havia sido refém em Roma. Ele começou a reinar no ano 137, no reino de Yavan. Desses governantes surgiu uma raiz de maldade. Naquele tempo surgiram homens perversos dentro de Israel, que desviaram muitos do povo dizendo: vamos fazer um pacto com as nações ao nosso redor, pois desde que nos afastamos delas temos enfrentado muitas dificuldades. Transgressores de dentro do povo de Israel, desocupados com sua obrigação de cumprir as mitzvot, os mandamentos, resolveram fazer pacto com os não-judeus que estão em volta, os outros reinos idólatras. Por quê? Porque ser mais confortável materialmente, né? Como aqui eles mesmos argumentaram, estamos enfrentando muitas dificuldades, né? Talvez a comida não esteja assim com tanta abundância, talvez a água também não esteja com tanta abundância, talvez mesmo eles estavam vendo que a tecnologia que eles tinham da época estava atrasada com relação a esses reinos idólatras que estavam em volta. Então, como eles estavam de olho no que eles não tinham, isso daí é algo que advém da quiná, de ver o que não é seu, da famosa inveja. E aí, através da regra que se chama uma transgressão leva a outra, não cumprindo os mandamentos, daí já tendo em si os traços de caráter destruídos e degenerados, mas já surge a inveja, eles vão ver o que o outro tem e ele não tem, já vão sentir que não vale nada o que eles têm, daí eles estão dispostos até mesmo a fazer idolatria, a aderir à cultura pagã para não viver com aquela inveja, para satisfazer aquela inveja. E isso agradou ao povo. Muito triste. Então a gente vê que a situação do povo era realmente que não muitos assim admiravam a santidade e
a pureza, as mitzvot, e eles enviaram emissários ao rei. O rei lhes deu permissão para adotar os costumes dos reis, das leis dos goim, as leis dos não-judeus. Agora eles estavam começando a adotar dentro. Isso é o que acontece quando não se estuda a Torá, quando não entende o valor das mitzvot, dos mandamentos. No fim, esse daí é o fim. É viver como não-judeu em absoluto. Porque não existe meio termo, não tem em cima do muro. Ou você está do lado da santidade, ou, em contrapartida, você vai estar do lado totalmente da impureza. Os dois lados vão atrair muito forte. Se não tiver com os parâmetros corretos, com a conduta correta para ser atraído pelo lado da pureza, automaticamente ele vai ser puxado para o lado oposto. É assim que funciona. Eles construíram um ginásio em Jerusalém, Yerushalayim, um lugar de Olimpíadas, de quem corre mais rápido, quem lança uma pedra mais distante, quem é melhor do que o outro, quem tem mais músculos, daí por diante. Seguindo os costumes dos não-judeus, deixaram de circuncidar seus filhos, abandonaram o pacto de Abraham, do Brit Milá, e abandonaram a aliança sagrada, seguindo os caminhos dos não-judeus e fazendo o que era mal aos olhos de Hashem. Olha, vamos aproveitar aqui esse momento para responder. Veio uma pessoa escrevendo nos comentários do vídeo do porquê que os judeus rejeitam Jesus e falou, tá vendo? Você pegar e falar essas verdades que você disse assim abertamente, isso vai causar ódio dos não-judeus contra os judeus. A resposta é: a única coisa que vai causar mal para o povo judeu é se afastar das mitzvot, dos mandamentos da santidade. Independente se o que os não-judeus escutarem, o que os idólatras escutarem vai desagradar eles, se estiver sendo dito palavras de santidade, verdade. A única coisa que a gente teme é o pecado. É fazer contra a vontade de Deus. Fora isso, a gente não precisa temer nada. Como a gente está vendo aqui, como que se sucedeu? Primeiro, os judeus largaram os seus mandamentos, a santidade. Depois eles começaram a admirar o que tem de impureza. Depois eles fizeram um movimento para aderir a essa prática de coisas impuras e idólatras. E a gente vai ver a consequência final. A gente já sabe da história de Hanukkah, mas esse foi o começo. É disso que tem que ter medo. De se afastar da Torá, de se afastar da santidade. É disso que tem que ter medo. De prestar cultos idólatras. Agora, de abrir a boca e falar a verdade, disso é o nosso trabalho no mundo é esse. Or Lagoim, ser luz para os não-judeus e também para os judeus. Então esse foi o grande absurdo. Eles construíram um ginásio em Yerushalayim, seguindo os costumes dos gentios, deixaram de circuncidar seus filhos e abandonaram a aliança sagrada, seguindo os caminhos dos não-judeus e fazendo o que era mal aos olhos de Hashem. Fazendo o que era mal aos olhos de Hashem. Quando Antíoco se estabeleceu com segurança em seu trono, ele decidiu conquistar a terra do Egito e governar sobre os dois reinos. Ele partiu para o Egito, levando consigo seu exército, incluindo carroças de guerra, cavaleiros, elefantes e uma frota de navios, formando um exército muito grande. Ele lutou contra Talmai, rei do Egito. Talmai ficou com medo e fugiu. Chegou Antíoco com todo o seu exército no Egito. O Talmai, que era o rei do Egito, até fugiu, porque ele viu que não estava de brincadeira Antíoco, ele veio para conquistar. Talmai ficou com medo e fugiu, e muitos do seu povo foram mortos. Antíoco conquistou as cidades fortificadas do Egito e saqueou enormes riquezas. Ou seja, aqui são duas coisas acontecendo em paralelo. Uma dentro de Israel, essa revolução dos judeus não tementes a Deus, aderindo à cultura idólatra. Em paralelo, já está ali Antíoco fazendo uma guerra mundial, avançando tropas, conquistando territórios. Chegou até o Egito, e sabe-se que o Egito para Israel é muito perto. E o que atrai, por Anut, o que atrai desgraça, destruição, problema, são transgressões. Então a gente já começa a fazer a conta matemática aqui. Calma aí. Se cometer transgressões é algo que vai atrair desgraça, destruição, guerra e morte, a gente já vê que já está sendo desenhado o caminho de Antíoco, né? Chegando perto de Israel, a gente já começa a entender o que está para acontecer. Depois de retornar da conquista do Egito, no ano 143 do reinado da Grécia, ele marchou contra Israel e Jerusalém, com um exército poderoso. Aconteceu. Ele entrou com arrogância no santuário do templo sagrado, ou seja, ele conseguiu chegar até o templo sagrado. Como que Deus permitiu que ele chegasse e conseguisse invadir e destruir? A gente sabe que tudo acontece de acordo com o decreto divino.
Se aconteceu algo, foi porque assim Hashem permitiu. Mas, poxa, calma. Dentro de Israel, dentro de Jerusalém, na terra do povo escolhido, e depois ainda pior, dentro do Beit HaMikdash, do santuário, do templo sagrado, tudo isso foi com permissão de Hashem. Por quê? Porque ele não vai desfazer o sistema que ele já criou no mundo. Qual que é o sistema? Se aproximou da santidade, deu valor para o que realmente tem valor, teve conectado com o estudo da Torá, bênçãos, proteção. Seus inimigos, você nem vai ver eles perto de você. Os inimigos, eles contra eles mesmos, vão se destruir e você não vai precisar nem saber da existência deles. Só disso que você está cumprindo a Torá e os mitzvot. Se afastou da Torá, eles conseguem entrar com uma facilidade que ninguém consegue entender. Tomou o altar de ouro e o candelabro, que é a menorá, todos os seus utensílios, a mesa dos pães, lechem apanim, as taças, os vasos, as cortinas, a paróquia, as coroas de ouro, destruindo tudo. Ele também levou a prata, o ouro, os objetos preciosos e todos os tesouros escondidos que encontrou, levando-os para sua terra. Ele feriu gravemente o povo e falou com arrogância e desprezo. Houve grande luto entre Israel e todas as suas habitações. Líderes e anciãos gemeram. Os jovens e as virgens foram humilhados, e as mulheres perderam a alegria. Noivos e noivas lamentaram, e toda a terra de Jacob ficou cheia de tristeza. 2 anos depois, o rei enviou um oficial para cobrar impostos nas cidades de Eudá. E ele chegou a Jerusalém com um exército pesado. Ele falou com palavras doces, mas seu coração estava cheio de maldade. Quando o povo confiou nele, ele atacou a cidade com violência, matou muitos de Israel, saqueou a cidade, incendiou casas e destruiu as muralhas. Ou seja, vieram depois, 2 anos depois, o rei, esse mesmo Antíoco, enviou mais oficiais e exército para cobrar lá impostos, e ele veio falar como se fosse para fazer um pacto, para fazer paz, para não continuar com violência e agressão, e na prática, como aqui está explicando, ele não só pegou o dinheiro, como eles fizeram todas as maldades que estavam dentro do coração deles, lembrando que tudo isso por conta das transgressões do povo de Israel. É duro falar, mas a verdade tem que ser dita. Ele levou cativos mulheres, crianças e gado. Ele fortaleceu a cidade de David com altas muralhas e torres, transformando-a em uma fortaleza. Hoje, se você for na cidade de David, na cidade velha, em Jerusalém, você lá vai ver tudo construído, grandes muralhas, e lá virou um grande museu. Ele colocou homens perversos lá dentro, estocou alimentos, armas e todos os bens saqueados de Jerusalém. Esses homens usaram a fortaleza para atacar o santuário e derramar sangue inocente. Contaminando o local sagrado, Jerusalém ficou desolada, e seus habitantes fugiram, sendo substituídos por estrangeiros. A cidade rejeitou seus próprios filhos. Como assim está nas maldições? Se não fizer da vontade de Hashem, coisas terríveis vão acontecer. A própria terra de Israel vomita aqueles que não cumprem a vontade de Deus. A cidade rejeitou seus próprios filhos. O santuário ficou devastado, e seus festivais se tornaram luto. O Shabat foi profanado, e todo o seu esplendor desapareceu. O rei Antíochos decretou que todos os povos do seu reino seguissem uma única lei e abandonassem seus costumes. Qual que era a lei de Antíochos e dos gregos? Era tudo que era racional. Racional por completo. O que se conhecia, o que se sabia através do mundo material que existia, assim para eles existia. Então, o Shabat, o Brit Milá, que é a circuncisão, as festividades judaicas, nada disso tinha absoluto valor para eles. Então, eles proibiram qualquer tipo de cumprimento das mitzvot, que são coisas, a princípio, fora da realidade, fora do racional. E só o que seria imposto seria a própria lei de Antíochos, a lei grega. Muitos de Israel aceitaram e sacrificaram ídolos e profanaram o Shabat. Interessante é que sacrificar ídolo não está muito dentro da parte racional, né? Mas com a impureza, com a tumá, não precisa ter lógica. Eles ditam o que eles querem, independente se faz sentido ou não, e assim funciona. E se descumprir, eles já logo ameaçam de morte, já logo se revoltam a nível de perder a razão, é pegar um pedaço de pau e partir para agressão. É assim que a tumá, você quer reconhecer se uma expressão ela é de impureza ou impureza, uma das formas é essa. Quando aquele fica sem argumento, ele não vai para casa tranquilo para perguntar para o Rav dele qual que é a vontade de Deus. Ele naquele momento se enche de ódio, pega um pedaço de pau, o que ele tiver na frente, e já vai partir para agressão.
O rei enviou, igual um bicho, né? Assim a pessoa vira um monstro. O rei enviou mensageiros a Jerusalém e a todas as cidades de Eudá, ordenando que seguissem os costumes dos gentios, de fazer sacrifícios, de cumprir as leis exatamente como a dos gregos. Proibissem os sacrifícios no santuário e desrespeitassem o Shabatot e as festividades. Não ia mais existir Shabat. Pessoal, eles iam forçar os judeus a trabalhar no Shabat. É assim que acontece. Quando os judeus não valorizam as mitzvot dentro do seu livre-arbítrio, dentro de quando eles podem valorizar, quando eles querem, quando eles podem querer cumprir, eles falam, não, a gente está ocupado com coisas mais importantes. Ah, Hashem fala, não tem problema, eu não preciso de você para cumprir o que tem de sagrado no mundo. Ao contrário, eu vou te banir de cumprir, eu vou te proibir de cumprir o Shabat. E assim acontece na prática. Vieram os gregos e proibiram de cumprir o Shabat e as festividades. Olha lá, isso aqui vocês estão desprezando o que tem real valor? Não tem problema, não preciso de vocês. Eu vou proibir vocês de cumprirem. Só vai cumprir quem for de verdade. Só quem tiver mérito vai cumprir. Ele ordenou a profanação do santuário, do Beit HaMikdash, do templo sagrado, a construção de altares para ídolos, o sacrifício de animais impuros e a proibição da circuncisão. Já sacrificou porco dentro do templo sagrado, tudo que é proibido, fizeram o que eles quiseram. Tudo isso por conta do desprezo dos judeus para as mitzvot. Quem desobedecesse seria condenado à morte. Esses decretos foram aplicados em todo o reino, toda a terra de Israel. Muitos judeus preferiram morrer a violar a lei de Hashem, escolhendo o martírio, né, o auto-sacrifício, a própria morte. Na verdade, que assim que a lei, quem é religioso, assim, quem cumpre a Torá, estuda, conhece essa lei. Tem 3 motivos no qual o judeu deve dar a sua vida e não passar, que é Gilui Arayot, relação proibida, Shfut Damim, assassinato e Avodah Zará e idolatria. Chegou ou não um judeu, botou arma na cabeça do judeu, fala, tem essa relação ilícita, ele luta pela vida dele e não faz. Botou arma na cabeça e fala, assassina aquele, senão eu te mato, você luta pela sua vida e não faz. E a terceira é a idolatria. Se ajoelha para essa estátua, fala que ela criou o céu e a terra, com a arma na cabeça, você vai lutar pela sua vida e não vai passar, mesmo que seja necessário ser morto. E tem ainda uma outra lei, que se vier um povo estranho e decretar que tudo que a Torá manda é proibido, então aí fica até mesmo obrigatório dar a sua vida por qualquer mitzvah. Então aqui, quem estudava a Torá lutou até a morte. Foi morto. E não aceitou nenhuma das leis dos gregos. Houve grande ira sobre Israel. Por que houve ira? Porque tiveram muitos que aceitaram. Mas nem todos os religiosos morreram, nem todos que cumpriam Torá e Mitzvot morreram. Naqueles dias havia um sacerdote em Israel chamado Matityahu, filho de Yohanan, filho de Shimon, da linha de Yeholiav, em Jerusalém, que morava na região de Modin. Matityahu tinha 5 filhos, e esses são seus nomes: Yohanan Akadshi, Shimon Atassi, Yehudá a Maccabi, Elazar a Horani e Yonatan ha-Ofsi. Quando Matityahu viu as abominações que aconteciam em Yehudá e Jerusalém, lamentou e disse: ai de mim por ter nascido para testemunhar a destruição do meu povo e a cidade sagrada nas mãos de estrangeiros. O santuário de nosso Deus foi entregue aos inimigos, e seu templo foi profanado como se fosse um homem rejeitado. Todos seus tesouros foram saqueados, crianças estão sendo estranguladas nas ruas, os jovens escolhidos são levados para o massacre. A glória da nossa terra está sendo destruída por saqueadores, e nossos bens são pilhados por nações estrangeiras. Tudo que era belo desapareceu. Nossos líderes se tornaram escravos. O santuário de Hashem foi deixado desolado, e a nossa glória foi entregue aos que nos saqueiam. Estamos devastados, reduzidos a ruínas pelas mãos do povo estranho. Como não me desesperar com a minha vida diante disso? Matityahu e seus filhos rasgaram suas roupas, vestiram-se de saco, lamentaram profundamente em sinal de luto. Quando os emissários do rei chegaram à cidade de Modin para forçar o povo a abandonar a Torá de Hashem e adorar a idolatria, muitos israelitas, muitos do povo judeu, se uniram a eles, mas Matityahu e seus filhos se mantiveram firmes. Ou seja, quando entrou na cidade de Matityahu, os emissários do rei Antíochos, para forçar o povo a abandonar a Torá de Hashem e fazer idolatria, muitos dos judeus se uniram a eles. Olha que grave que estava a situação da época.
Os judeus não estavam preocupados, infelizmente, com a Torá de Hashem, não estavam apegados ao estudo da Torá de Hashem. E sempre que isso acontece, é uma questão de tempo até a bomba relógio explodir. Sempre foi assim, desde que o mundo foi criado, desde que o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, na verdade desde a criação do mundo mesmo. O pecado de Adão, não arrependimento, Hashem esperou 10 gerações entre Enosh até Noar para ver quem chegaria para salvar, e acabou que foi tudo destruído. Depois, de novo, Hashem esperou de Noar até Avraham Avinu se surgiria alguém para se preocupar que Hashem era um, Hashem é um, e não todo tipo de deuses que estavam adorando naquela época. Então, Hashem ele demora em se irar, mas no final das contas o mundo já foi destruído por conta disso na época de Noar. Certo? Depois disso, Avraham foi escolhido como o progenitor do povo escolhido, porque ele foi escolhido. Então, sempre que os judeus estiverem afastados da sabedoria divina, da santidade e do cumprimento das leis, por Anut Bala Olam, uma desgraça vem para o mundo, é uma bomba relógio, é questão de tempo. É sempre um relógio em contagem regressiva, sempre. Os oficiais do rei disseram: você é um homem nobre e respeitado. Disseram a Matitiarro: você é um homem nobre e respeitado entre o seu povo, e seus filhos são muitos, assim como grande a sua família. Portanto, venha você primeiro para cumprir a ordem do rei, como já fizeram em todas as terras de seu reino, e também todos os homens de Eudá em Jerusalém. Ou seja, esse oficial do rei começou a atualizar Matitiarro que aquilo que estava acontecendo não era só naquela cidade, por mais que Matitiarro sabia, mas aqui o oficial se preocupou em de novo explicar isso para ficar claro. Venha você primeiro para cumprir a ordem do rei, como já fizeram todas as terras do seu reino, e também todos os homens de Eudá e Jerusalém. Falou que todos os judeus de Eudá, judeus, todos de Jerusalém, todos de Jerusalém, acabou, já está todo mundo fazendo a ordem do rei. Não tente você ser diferente, acabou para vocês. Aqui a lei que vai imperar vai ser a lei de Antíochos, não a lei do seu Deus. Em outras palavras, foi isso que o oficial grego estava falando para Matitiarro. Se você fizer isso, você e seus filhos encontrarão favor aos olhos do rei. Se vocês cumprirem a vontade do rei, o rei vai gostar de vocês, que lhes concederá ouro, prata e presentes valiosos. Aqui já estava o oficial do rei convencendo, não só com que eles iam ficar vivos, mas além, prata, ouro, tudo de bom, toda a parte material eles iam ganhar. Matitiarro ergueu sua voz e respondeu: mesmo que todos os servos do rei, de nação em nação, abandonem o Deus de seus pais e sigam as ordens do rei, idólatra, eu e meus filhos jamais abandonaremos a Torá de nossos antepassados, nem para a direita nem para a esquerda. Longe de nós transgredir os mandamentos de Hashem, nosso Deus, ou violar a sua aliança. Portanto, as leis do rei não obedeceremos, e não trocaremos nossas leis pelas leis do rei. Palavras duras, palavras fortes, e ele demonstrou de qual lado ele estava. Enquanto ele ainda falava, nesse meio tempo que ele estava falando, chegou um homem de Israel, aproximou-se diante de todos para sacrificar no altar de Modin, como o rei havia ordenado. Então tinha um judeu pegando um animal e fazendo o abate para oferecer como sacrifício de idolatria ali do lado deles, no meio daquele diálogo. Naquele meio tempo ali, chegou um judeu e ele se aproximou para fazer. Olha o que vai acontecer. Quando Matitiarro viu isso, seu coração ficou em chamas. Ele foi tomado pelo zelo defender a Torá de Hashem. Fala, é assim que vocês estão desprezando a Torá de Deus? Então ele foi tomado pelo zelo. Ele correu com fúria contra o homem e o matou ao lado do altar. Ele também matou o oficial do rei e destruiu o altar. O oficial do rei, que era alguém ali, um grego, provavelmente bem versado em luta, artes marciais e tudo, foi ali rápido destruído pelo Kohen Gadol, Matitiarro, lembrando que qual que é o preparo físico e técnicas de luta e de guerra de um Kohen Gadol? Absolutamente nenhuma. A única técnica que tem é de pegar livro, é a manipulação de livro. Pega livro e manipula daqui para lá, de lá para cá. Ou seja, Hashem estava com ele e fez tudo por ele. Matitiarro demonstrou o zelo pela Torá de Hashem que Pinchas havia demonstrado contra Zimri ben Salu. A gente sabe da história de quando Bilam
aconselhou Balac de jogar as moabiotas, mulheres moabitas, contra o povo de Israel, para que elas, através de uma técnica, conseguissem ter relação com eles e profanar os judeus. Então, Zimri ben Salu, ele acabou tendo com Kusbi Batsur, que era a filha do próprio rei, e, no final das contas, ele humilhou Moshe Rabbeinu. Pinchas lembrou a lei, enfiou uma lança e matou os dois por baixo, pelos órgãos. E ele mesmo, o próprio Pinchas, que entrou e fez isso, arriscou sua própria vida, mas o zelo de Hashem tomou conta dele, assim como tomou conta de Matitiyahu. Por isso ele é citado e comparado a Pinchas. Depois disso, ele correu pela cidade gritando em voz alta: quem é zeloso pela Torá de Hashem e se mantém fiel à sua aliança, venha comigo. Mile Hashem Elai. Quem está com Deus, quem está com a aliança de Deus, vem comigo. E vai fazer parte do exército dele, vai lutar com ele contra esses idólatras. Ele e seus filhos fugiram para as montanhas do deserto, deixando para trás tudo o que possuíam na cidade. Todos os que eram tocados pela Torá de Hashem juntaram-se a eles, levando suas famílias e rebanhos, e refugiaram-se no deserto, porque a ira do rei era muito grande. Quando chegou no rei da revolta de Matitiyahu, logo o rei, que adorava qualquer motivo para fazer guerra, mesmo sem motivo ele fazia crueldades e guerra, agora com motivo, ele muito mais ia mover mundos para fazer quem desrespeitou o rei pagar por isso. Os homens do rei em Ir David, na cidade de David, em Jerusalém, souberam que muitos estavam resistindo às ordens do rei e que haviam abandonado as cidades para se esconder no deserto. Um grande grupo de pessoas reuniu-se ali. Ou seja, o pessoal começou a escutar, os judeus começaram a ouvir que tinha um grupo de resistência, falou, quer saber, a gente vai se juntar a eles, a gente não vai dar o braço a torcer, a gente tem duas opções, ou morrer pela ordem dos não-judeus de fazer com que a gente cometa alguma coisa de errado que a gente não vai aceitar, ou a gente se junta a eles e também vai guerrear até a morte, disso a gente vai ter alguma chance. Os homens do rei os atacaram no Shabat e disseram: por que vocês continuam desobedecendo às ordens do rei? Saiam deste lugar e obedeçam às suas ordens e vocês viverão em paz. Ou seja, aqui a guerra dos gregos não era contra os judeus, a guerra dos gregos era contra a Torá, era uma guerra ideológica. Eles não estavam interessados em tirar a vida do povo judeu aqui nesse mundo, eles queriam tirar o quê? O mundo vindouro, a vida eterna, a conexão com Deus. Saiam deste lugar e obedeçam às ordens. Vocês viverão em paz. Eles até oferecem, toma prata, toma ouro, toma utensílios. Vem viver com a gente. Só uma coisa eu peço. Larga a sua cultura e adere à nossa. Mas eles responderam: não sairemos daqui, nem obedeceremos às ordens do rei. Porque o que aconteceu? Eles se trancaram dentro da cidade de Davi, dentro das muralhas. Não sairemos daqui, nem obedeceremos às ordens do rei Antíochos. E não profanaremos o Shabat. Os inimigos então se aproximaram das cavernas onde estavam escondidos e prepararam-se para lutar contra eles. Os judeus que estavam ali recusaram-se a defender-se, dizendo: morreremos com mãos limpas e que os céus e a terra sejam testemunhas de que vocês nos mataram com intenção maldosa. Ou seja, eles levantaram as mãos e falaram: esse é o decreto que Hashem está dando pra gente? Esse é o decreto que a gente vai aceitar. Se Hashem pensar diferente, vocês não vão matar a gente. Se Hashem achar que esse é o momento que chegou, e esse vai ser nosso fim, a gente aceita de cabeça erguida. Eles atacaram e mataram todos na caverna, incluindo mulheres, crianças e gado. Cerca de 1000 pessoas morreram naquele dia. Quando Matitiyahu e seus companheiros ouviram sobre o massacre, eles ficaram profundamente entristecidos. Eles disseram uns aos outros: se continuarmos como nossos irmãos, recusando-se a lutar no Shabat, logo seremos todos exterminados. Porque eles não queriam descumprir o Shabat. Qual que era a intenção dos gregos? Que eles lutassem no Shabat, mas é proibido pegar armas de guerra porque é muktzeh. É algo que é proibido pegar no Shabat. Então eles disseram: a gente aceita morrer sem lutar, porque se a gente lutar, vai ser proibido no Shabat derramar sangue, pegar armas, etc. Só que, por outro lado, a autodefesa, a própria vida é mais importante do que o cumprimento do Shabat. Não estou eu aqui querendo ensinar os grandes daquela geração, só estou trazendo hoje em dia para ficar claro como é a lei, mas naquela época eles tiveram os motivos deles para agir conforme eles agiram. Os cálculos deles estavam corretos. Se continuarmos com nossos irmãos recusando-se a lutar no Shabat, logo seremos exterminados.
Então decidiram que, se fossem atacados no Shabat, iriam se defender, para não morrer como seus irmãos nas cavernas. Cada vez mais judeus piedosos e zelosos por Hashem juntaram-se a eles, fortalecendo suas fileiras. Eles começaram a atacar os transgressores de Israel e muitos traidores fugiram para os não-judeus. Ou seja, eles estavam ali atacando os judeus que estavam cumprindo a lei de Antíochos. Mataram muitos judeus. E os judeus viram que não ia dar para eles, eles fugiram e se juntaram aos não-judeus. Matitiahu e seus companheiros derrubaram os altares idólatras e circuncidaram os meninos que não haviam sido circuncidados. Eles tiveram sucesso em suas ações, perseguiram seus inimigos com determinação e salvaram a Torá de Hashem das mãos dos idólatras. Quando Matitiahu ficou velho e percebeu que seus dias estavam chegando ao fim, chamou seus filhos e disse: Este é um tempo de grande calamidade e angústia para Israel. Levantem-se, meus filhos, e mostrem zelo pela Torá de nosso Deus. Arrisquem suas vidas pela aliança de Hashem. Lembrem-se das ações de nossos antepassados e como eles se tornaram uma glória eterna. Já que estavam falando, não se preocupem com a vida de vocês, se preocupem com a Torá de Deus, e que todo aquele que cumpre a vontade de Deus e luta pela sua Torá, esse vai ser lembrado para sempre. Assim como nossos antepassados. Abraham foi testado e teve fé em Hashem. Isso lhe foi creditado como justiça. Yosef manteve-se fiel em tempos de dificuldade e tornou-se governante no Egito. Pinchas mostrou zelo por Hashem e recebeu a aliança de sacerdócio eterno. Pinchas não era sacerdote, ele matou Zimrim ben Tsalu com Cosbi Batsur e ele virou Cohen. A única história da criação, desde que o mundo é mundo, que alguém passou de Israel para Cohen, foi Pinchas. Lembrando que se um Cohen derramar sangue, ele vira um Cohen inválido para o serviço, ele não pode fazer a bênção para abençoar as pessoas na sinagoga, ele fica proibido de abençoar. Agora Pinchas, ele derramou sangue e ele virou o quê? Cohen, e obviamente permitido para ele fazer a bênção. Porque quando ele fez isso pelo zelo de Hashem, quando ele fez isso para proteger a Torá de Hashem, ele foi abençoado e muito bem recompensado por isso. Agora, se um Cohen matar por falta de controle, ele não vai ter, ele vai ser um Cohen dentro de uma categoria específica inválido. Yehoshua seguiu Hashem fielmente e tornou-se líder em Israel. Kalev falou a verdade e recebeu uma herança especial. Isso daqui foi no pecado dos 10 espiões, que ele era o 12º e o Yehoshua era o 11º. David viveu com integridade e teve a realeza com herança para sempre. Realeza como herança para sempre. Todo mundo sabe que vai ser, primeiro que os filhos de David, eles vão ser os reis. Depois que Mashiach, o Messias, que vai ser o grande rei, vai vir de quem? De David. Elial mostrou zelo por Hashem e foi levado ao céu. Hananiah, Mishael e Azariah confiaram em Hashem e foram salvos da fornalha de fogo. Daniel manteve-se puro e foi salvo da cova dos leões. Agora, entendam e vejam que aqueles que confiam em Hashem são cercados por sua bondade. Não temam a ira dos perversos, pois sua glória é como a fumaça e poeira no campo. Hoje eles prosperam, mas amanhã desaparecerão e voltarão ao pó. E a gente vê isso na prática. Cadê a cultura grega conforme era na época? Não é mais encontrada, né? Virou museu. Fortaleçam-se, meus filhos, na Torá de Hashem, e ele exaltará vocês. Ouçam Shimon, seu irmão, pois ele é sábio, e será como um pai para vocês. E Eudá Macabi é valente desde a juventude, e será o líder de suas batalhas. Reúnam todos os que são fiéis à Torá de Hashem, e lutem contra os inimigos de nosso povo. Cumpram os mandamentos de Deus com todo o coração. Depois disso, ele abençoou e foi reunido aos seus antepassados. Ou seja, aqui foi o discurso antes da morte. Matitiahu percebeu, ele já estava muito idoso, percebeu que ele ia falecer, então ele deu a força para o pessoal, para os filhos dele, para todos os que estavam nessa empreitada de guerra com ele, botou a verdade na mesa e falou: vocês vão ser como os gigantes de Israel, vocês vão sobreviver à guerra e Deus vai estar junto com vocês, porque vocês vão estar cumprindo a vontade de Deus. Depois disso, ele os abençoou e foi reunido com seus antepassados. Matitiahu morreu no ano 146 do reinado de
da Grécia, do reinado grego, e foi enterrado no túmulo de seus pais na cidade de Modin. Todo o povo de Israel lamentou sua morte e fez grande luto por ele. Eudá Macabi levantou-se no lugar de seu pai Matitiarro. Todos seus irmãos e os seguidores de seu pai juntaram-se a ele para ajudá-lo. E eles avançaram com coragem para lutar contra seus inimigos. Ele se preparou como homem forte, armando-se com espada e arco, e trouxe honra e grandeza para Yaakov. Rápido em suas ações, como um leão na floresta, ele era como um leão rugindo para capturar sua presa. Ele perseguiu com fúria aqueles que ameaçavam seu povo, e suas armas queimavam como fogo contra os inimigos. Ou seja, aqui está falando até coisas espirituais, que a arma dele, que era a espada ou machado, ou que ele usava, queimavam como fogo contra seus inimigos. Os perversos temiam de medo diante dele. E os praticantes do mal, idólatras, se envergonhavam, pois a salvação de seu povo vinha por meio de sua força. Reis e outras nações ouviram falar dele e ficaram alarmados, enquanto Yaakov se alegrava com suas ações. Aqui é o povo de Israel como um todo. Todos aqueles que estavam com a aliança. E sua memória foi abençoada para sempre. E Eudá viajou por todas as cidades de Eudá, terra de Israel, e eliminou os odiadores de Israel, afastando a ira de Hashem sobre Israel. Seu nome cresceu em toda a terra, e todos os oprimidos e esmagados se juntaram a ele. Apolônios reuniu um grande exército de gentios e homens de Shomron para lutar contra Israel. Quando Eudá ouviu isso, ele foi ao encontro dele, derrotou e matou, deixando muitos inimigos mortos no campo de batalha, enquanto os sobreviventes fugiam. Ele tomou os espólios do inimigo e pegou a espada de Apolônios, que se tornou sua arma para sempre. Ou seja, dali para frente, a arma principal de Eudá ia ser essa espada de Apolônios. Quando Siriono, o comandante do exército de Aram, soube que todos os tementes a Hashem haviam se reunido ao redor de Eudá e que um grande exército estava com ele, ele declarou: "Vou fazer meu nome ser respeitado em Eudá, em seu povo e em todos os que zombam das ordens do rei." Ou seja, chegou mais um valentão, mais um dos oficiais do rei. Qual é o nome dele? Do rei Antíochos, para tentar acabar com Eudá e seu exército pequeno. Ele preparou sua carruagem e com um grande exército de não-judeus foi em direção a Eudá para enfrentá-lo. Ele chegou até Maale Beit Horon, enquanto Eudá, com apenas poucos homens, saiu ao encontro dele. Quando viram o enorme exército inimigo, os homens de Eudá disseram: "Estamos saindo com tão poucos homens, famintos e exaustos. Como podemos enfrentar esse poderoso exército?" E Eudá respondeu: "A mão de Hashem não é limitada para entregar muitos nas mãos de poucos. E nada impede sua salvação, a salvação divina, seja por muitos ou por poucos. A salvação vem de Hashem. E a quantidade de soldados não faz diferença. Eles confiam em seus números e em suas forças para nos destruir, junto com suas mulheres, crianças e nosso despojo. Mas nós lutaremos por nossas vidas e pela nossa Torá. Portanto, não tenham medo deles, pois Hashem os destruirá diante de nossos olhos." Quando terminou de falar, ele atacou o inimigo de repente, antes que soubessem que ele havia chegado. Ele matou Siriono e seus homens com a espada. Ou seja, ele tinha uma confiança contra o inimigo completa. Deus estava com ele, ele sentia aquilo, ele sabia daquilo, e ele ia, nem que ele fosse morto, ele ia com aquela confiança cega. Emunai bitachon puri Hashem. E conquistava. Assim como Davi da Melech fazia. Ele os perseguiu pela descida de Beit Horon até a planície. Ele perseguiu eles, perseguiu o exército inimigo fugindo, eles foram matando os inimigos em debandada, deixando cerca de 800 homens mortos, enquanto os restantes fugiram para a terra dos Filistim, dos palestinos. O temor de Eudá e seus irmãos caiu sobre todas as nações ao redor. Suas grandes ações foram relatadas entre os gentios, entre os não-judeus, chegando até os ouvidos do rei. Quando Antíochos ouviu sobre seus eventos, sua raiva queimou como fogo. Ele enviou mensageiros para todas as terras de seu reino, convocando um grande exército muito poderoso. Ele abriu seus cofres e pagou 1 ano de salário a todos os seus soldados, ordenando-lhes que estivessem prontos todos os dias.
Ele percebeu que estava ficando sem dinheiro, pois as contribuições do povo haviam diminuído, devido às revoltas que ele havia causado contra as leis antigas da terra. Temendo que os problemas aumentassem, ele ficou ansioso, pois havia gastado grandes somas em presentes e recompensas, como nenhum rei antes dele. Ele decidiu ir à terra de Parás, Pérsia, para coletar tributos e aumentar seus recursos. Antes de partir, ele deixou Lisias, um membro da família real, como regente sobre todas as terras desde o rio Efrat, até a fronteira do Egito. Ele confiou seu filho, Antíochos, aos cuidados de Lisias, para educá-lo e protegê-lo até que ele retornasse. Ele entregou a Lisias metade do seu reino e ordenou que cuidasse de Yehudá e Jerusalém, enviando tropas para destruir e exterminar o restante de Yehudá e apagar sua memória debaixo dos céus. Ele queria destruir Yehudá com toda a sua fúria e ódio. Ele também ordenou que assentassem gentios na terra e dividissem a terra de Judá, de Yehudá, entre os estrangeiros. No ano 147 do reinado de Avan, da Grécia, o rei partiu de sua capital, Antioquia, atravessou o rio Efrato e foi para as terras superiores, Rio Prata. Enquanto isso, Lisias escolheu 3 homens importantes da corte, Talmai ben Dorimon, Nicanor e Gorgias, e entregou a eles 40.000 soldados de infantaria e 7.000 cavaleiros, enviando da terra de Yehudá para destruí-la, como o rei havia ordenado. Os mercenários da terra ouviram sobre isso e foram ao acampamento com muito dinheiro, prontos para comprar prisioneiros hebreus como escravos. Eles também foram acompanhados por um grande número de pessoas da Aram e outras nações ao redor. Yehudá e seus irmãos viram que a ira do inimigo estava aumentando e que eles estavam se aproximando da fronteira da terra. Eles também ouviram os decretos do rei para examinar seu povo. Eles disseram uns aos outros: vamos nos levantar e lutar por nosso povo e por nosso templo. Então Yehudá percebeu que Yehudá e seus irmãos viram que o inimigo estava aumentando e que eles estavam se aproximando da fronteira da terra de Israel. Eles também ouviram os decretos do rei para exterminar o povo de Israel. Ou seja, agora não era só uma luta contra... Não agora, né? Desde o início da Revolução, na verdade. Mas agora parece que a coisa mais séria ainda, que eles estavam dispostos a destruir todo o povo de Israel. Eles disseram uns aos outros: vamos nos levantar e lutar por nosso povo e pelo nosso templo. Eles reuniram uma grande multidão, prepararam-se para a batalha e oraram a Hashem por salvação e misericórdia. Se prepararam para a guerra, logo rezaram para Hashem por misericórdia, pediram para que Hashem desse a batalha e a vitória para eles. Ou seja, é óbvio para eles que sem a ajuda divina eles não são nada. A cidade de Jerusalém estava desolada, sem moradores, ninguém entrava ou saía. O templo estava profanado e a cidadezinha era habitada por estrangeiros. Toda a glória havia desaparecido de Jacob e não mais havia mais som de flauta, harpa na terra. O povo se reuniu em Mitzpah. Mitzpah é um mirante em frente a Jerusalém, pois Mitzpah era anteriormente um lugar de oração para Israel. Mitzpah antes era um lugar onde o povo de Israel fazia rezas. Eles jejuaram naquele dia, vestiram-se de saco, colocaram terra sobre suas cabeças e rasgaram suas roupas. Eles abriram os rolos da Torá que os gentios haviam profanado, colocaram diante deles os ornamentos sacerdotais e as ofertas e os nazireus que haviam completado seus votos. Eles clamaram a Hashem em voz alta, dizendo: para onde levaremos essas coisas? Teu templo foi profanado, teus sacerdotes foram perseguidos, e todos os povos querem nos destruir. Não se esconda de nós, não oculte sua face de nós. Não esconda de nós o que planejam fazer. Como podemos nos levantar contra eles, se tua mão não nos salvar? Yehudá ordenou que tocassem shofarot, trombetas, e levantassem um grande clamor. Ele designou líderes sobre o povo, comandantes de centenas, 50 e 10. Ele proclamou: quem construiu uma casa e não inaugurou, ou desposou uma mulher e não a tomou, ou plantou uma vinha e não a consagrou, ou está com coração temeroso, volte para sua casa, como está escrito na Torá. Ou seja, sempre que ia ter uma guerra em Israel, isso era dito para que pessoas que não se sentissem preparadas por esses motivos fossem saindo, e só quem tinha que ficar na guerra
e assim aqueles que tinham confiança, emuná e bitachon em Hashem. Pois o exército marchou e acampou próximo a Emek. E Eudá falou ao povo: preparem-se pela manhã, sejam fortes e corajosos para lutar contra seus inimigos, que vieram para nos destruir e profanar o nosso templo. É melhor morrer em batalha do que assistir ao sofrimento de nosso povo e de nosso santuário. Que Hashem, nosso Deus, faça o que for bom aos seus olhos. Gorgias se levantou durante a noite e escolheu 5.000 soldados de infantaria e 1.000 cavaleiros. Ele marchou silenciosamente em direção ao acampamento dos judeus para atacá-los de surpresa, enquanto os homens da fortaleza de Jerusalém atuavam como abatedores. Quando Eudá ouviu isso, ele e seus soldados foram ao acampamento do rei em Emek para atacá-los, enquanto ainda estavam espalhados pelo campo. Enquanto isso, Gorgias aproximou-se do acampamento de Eudá, mas ao não encontrar ninguém ficou perplexo e disse: eles certamente fugiram de nós. E ele começou a persegui-los até as montanhas, ao amanhecer. E Eudá estava no vale com 3.000 soldados, mas eles não tinham armaduras ou espadas suficientes para todos. Ao ver o imenso exército dos gentios, dos não-judeus, com soldados vestindo armaduras reluzentes e cavaleiros experientes, os homens de Eudá ficaram com medo. E Eudá disse a eles: não tenham medo do número deles, nem se impressionem com sua força. Lembrem-se de nossos antepassados que Hashem salvou na abertura do mar, na saída do Egito, quando o faraó os perseguiu com suas carroças e cavaleiros. Vamos clamar a Hashem por graça e misericórdia, que ele se lembre de sua aliança com nossos antepassados e destrua este exército diante de nossos olhos, para que todas as nações saibam que Hashem é o Deus que redime seu povo Israel de todas as suas aflições. Quando os gentios viram o exército de Eudá chamando contra eles, saíram de seu acampamento e prepararam-se para a batalha. Enquanto os homens de Eudá tocavam trombetas, eles atacaram o inimigo e os derrotaram. Os gentios fugiram pelo vale e os homens de Eudá perseguiram os retardatários, seguindo-os até Hatzron, o campo de Edom, e em direção a Ashdod e Avner. Cerca de 3.000 gentios caíram mortos. Depois que Eudá voltou da perseguição, ele ordenou a seus soldados: não se preocupem em saquear o acampamento ainda, pois a batalha não terminou. Gorgias e seu exército ainda estão nas montanhas. Vamos nos preparar para enfrentá-los. Depois de vencê-los, vocês poderão pegar os despojos sem preocupações. Enquanto ele falava, o exército de Gorgias apareceu no topo da montanha. Quando Gorgias viu que seus soldados haviam fugido e que o acampamento estava em chamas, com fumaça subindo ao céu, ele percebeu o que havia acontecido. Ele viu Eudá e seu exército prontos para a batalha e ficou aterrorizado. Ele virou-se e fugiu para as terras dos gentios. Eudá e seus homens voltaram ao acampamento e saquearam-no, pegando grandes quantidades de ouro, prata, roupas de tecido fino e um enorme tesouro. Depois disso, eles retornaram à sua terra, cantando louvores a Hashem, dizendo: agradeçam a Hashem, pois ele é bom, e sua glória dura para sempre. Naquele dia, houve uma grande salvação em Israel. Hodul Hashem Kitov Kirolam Hasdo. Os gentios sobreviventes foram a Lisias e relataram o que havia acontecido. Quando Lisias ouviu isso, ficou profundamente perturbado e desanimado, pois percebeu que seu exército havia falhado contra Israel e que os planos do rei não haviam se concretizado. No ano seguinte, Lisias reuniu um exército de 70.000 soldados de infantaria e 5.000 cavaleiros para conquistar Jerusalém. Ele acampou em Edom, perto de Beit Sur. Eudá saiu para enfrentá-lo com 10.000 homens. Ao ver o imenso exército inimigo, Eudá orou a Hashem dizendo: bendito és tu, Hashem, Deus de Israel, nosso Redentor. Tu derrotaste o gigante pelas mãos de David, Golias, teu servo, e estragaste o exército dos não-judeus nas mãos de Jonathan ben Shaul e de seu escudeiro. Agora, entrega este exército em nossas mãos, para que fiquem envergonhados por sua força e números. Coloque o medo em seus corações e faça com que fujam aterrorizados, que eles caiam pela espada de teus servos, para que todos, teus servos, quer dizer, os servos de Deus, que são os judeus que estão lutando pela Torá, pela santidade, para que todos que conhecem teu nome, Hashem, cantem louvores a ti. Eudá atacou e Lisias foi derrotado. 5.000 homens de seu exército foram mortos na batalha. Quando Lisias viu que seu exército havia fugido e que os judeus eram corajosos e determinados, ele retornou a Antioquia
para reunir um exército ainda maior para enfrentar Eudá. Eudá e seus irmãos disseram ao povo: o inimigo foi derrotado. Vamos agora subir e purificar o templo de Hashem. Eles reuniram todo o exército e subiram juntos para o monte Zion. Quando viram o templo desolado, com o altar profanado, as portas queimadas, as câmaras destruídas e as ervas crescendo ao redor, já vendo um monte de planta crescendo, que o lugar está abandonado, rasgaram suas roupas, jogaram terra sobre suas cabeças e lamentaram profundamente, como uma expressão de luto. Eles tocaram as trombetas e clamaram a Hashem. Eudá ordenou que um grupo cercasse a fortaleza para que não interferissem quando eles purificassem o templo. Ou seja, botou guardas em volta do templo, enquanto quem estava dentro estava purificando o templo, tirando toda a sujeira e preparando para a reconquista. Ele escolheu sacerdotes que não haviam se contaminado, fiéis à aliança de Hashem, e ordenou que purificassem o templo e removessem as pedras contaminadas para um local impuro. Eles viram que o altar havia sido profanado e decidiram demoli-lo, pois não queriam que fosse um obstáculo. Eles colocaram as pedras em um local especial, no monte do Beit HaMikdash, até que um profeta viesse para ordená-los sobre o que fazer. Orientá-los sobre o que fazer. Eles construíram um novo altar com pedras não cortadas por ferramentas de ferro, como está escrito na Torá, e restauraram o templo e suas câmaras. Fizeram novos utensílios sagrados e colocaram a menorá no santuário, junto com o altar de incenso e a mesa dos pães do templo Lechem Apanim. Eles acenderam as lâmpadas da menorá, ofereceram incenso e colocaram os pães do templo Lechem Apanim no altar, completando o trabalho conforme o original. No dia 25 do mês de Kislev, no ano de 148 do reinado grego, eles ofereceram sacrifícios no altar, no novo altar, exatamente no mesmo dia em que o altar havia sido profanado pelos gentios. Eles cantaram louvores a Hashem com harpas, flautas e símbolos, prostrando-se e agradecendo a Hashem pela força e salvação. Eles celebraram a dedicação do altar por 8 dias, oferecendo sacrifícios com louvor e agradecimento, com grande alegria. Eles decoraram o templo com coroas e escudos de ouro. Purificaram as câmaras dos sacerdotes e instalaram novas portas. Houve grande alegria entre o povo, pois Hashem havia removido a vergonha das nações sobre eles, sobre o povo de Israel. E Eudá, seus irmãos e toda a comunidade de Israel decretaram que a dedicação do altar fosse celebrada todos os anos no dia 25 de Kislev por 8 dias com louvor e agradecimento. Exatamente a festa de Hanukkah que a gente celebra até hoje, instituído por Eudá. Naquela época, eles também construíram muralhas e torres ao redor do templo para protegê-lo dos não-judeus. Eudá colocou guardas para proteger o templo e fortificou Beit Tzur para servir como defesa contra Edom, contra os gregos. Os povos vizinhos ouviram que o altar havia sido reconstruído e que o templo havia sido purificado e restaurado como antes. Ficaram extremamente irritados. Eles conspiraram juntos para exterminar e destruir toda a comunidade de Yaakov e começaram a atacar os judeus que viviam em seus territórios, matando-os. Ou seja, os judeus que estavam nas cidades que nem eram Israel, eles começaram a matar os judeus lá dentro como retaliação. E Eudá marchou contra a terra de Edom para lutar contra os descendentes de Esav. Ele os enfrentou em Ma'ale Akrabim, onde haviam se posicionado contra os filhos de Israel, e os atacou severamente, capturando seu despojo. Os habitantes de Beit On também agiram como armadilhas e emboscadas contra os israelitas, que passavam pelo caminho, matando muitos deles. E Eudá puniu-os por seus crimes. Ele cercou as torres onde estavam e destruiu-as, queimando-as junto com todos os que estavam dentro. De lá, se voltou contra Bnei Amon para lutar com os guerreiros dessa nação e encontrou-os prontos para a batalha sob o comando de seu líder, Timóteos. Eudá travou muitas batalhas contra eles e os derrotou. Ele tomou Yazer e suas aldeias e voltou para a terra de Eudá. Naquele tempo, os habitantes de Gilad também se levantaram contra os judeus que viviam em sua terra, tentando eliminá-los. Os judeus fugiram para a fortaleza de Dimon. Eles enviaram cartas para Eudá e seus irmãos dizendo: todas as nações ao nosso redor se uniram para nos destruir, lideradas por Timóteos.
e agora estão cercando a fortaleza onde nos refugiamos, pronto para invadi-la. Venham rapidamente nos ajudar e nos salve de suas mãos, pois muitos de nós já caíram pela espada. Entre nossos irmãos que viviam na terra de Tovo, cerca de 1000 pessoas foram mortas e suas mulheres, filhos e pertences foram levados como despojo. Enquanto ainda liam essa mensagem, chegaram mensageiros da Galile, com roupas rasgadas e trazendo notícias semelhantes. Eles disseram: as nações de todas as cidades ao redor, desde Aco, Tsohar, Sidon e todos os habitantes de Galile, se levantaram contra nós para nos exterminar. A terra está cheia deles. Enquanto Eudá e seus homens ouviram isso, reuniram-se para decidir como ajudar seus irmãos nessa grande crise. Eudá ordenou a seu irmão Shimon: escolha alguns homens e vá para Galile para salvar nossos irmãos lá. Eu e Jonathan, meu irmão, iremos para Galile. Ou seja, eles se dividiram para cada um ir para um lugar onde os judeus estavam passando por decreto de morte para salvar eles. Ele designou Yosef ben Zechariah e Azariah para liderar o restante do povo e proteger a terra de Eudá. Ele os instruiu: cuidem do povo, mas não se envolvam em batalhas contra as nações até que eu volte. Shimon escolheu 3.000 homens corajosos e partiu para Galile, enquanto Eudá levou 8.000 para Gilad. Quando Shimon chegou a Galile, ele travou muitas batalhas contra as nações, derrotou-as e perseguiu-as até os portões de Aco. Cerca de 3.000 inimigos foram mortos e ele tomou seus despojos. Ele trouxe seus irmãos da Galile e de Arpad, junto com suas mulheres, filhos e bens, e os conduziu para a terra de Eudá, felizes em paz. Ou seja, missão cumprida. Conseguiram recuperar os judeus dos outros lugares que estavam passando por ameaça. Eudá, Macabi e Jonatã, seu irmão, atravessaram o Iardeno, o Jordão, e caminharam 3 dias pelo deserto. Eles encontraram os Bnei Nevô e ofereceram-lhe paz. Mas esses relataram o que havia acontecido com seus irmãos em Gilad. As nações levaram-nos cativos e os prenderam em Botzra, Batzor, Bealmon, Heshbon, Maked, Karnaim e outras cidades grandes e fortificadas. Muitos outros estão aprisionados em várias cidades de Gilad. Eles planejam atacar amanhã e invadir nossas fortalezas, para nos exterminar de uma vez. Eudá rapidamente reuniu seus homens e, atravessando o deserto, marchou contra Botzra. Ele capturou a cidade, matou todos os homens com a espada, tomou o despojo e queimou a cidade. Durante a noite, ele se aproximou da fortaleza. Ou seja, Eudá era um herói de guerra dos maiores. Ele destruiu e matou muitos e muitos inimigos de Israel. Ele venceu batalhas e mais batalhas e mais batalhas. Ao amanhecer, ele viu um grande exército com máquinas de guerra e escadas cercando a fortaleza. Os habitantes gritavam em desespero, enquanto o som das trombetas ecoava. Eudá incitou seus homens a lutarem por seus irmãos. Ele dividiu seus homens em 3 grupos. Clamou a Hashem e atacou os inimigos por trás, surpreendendo-os. Os soldados de Timóteos, reconhecendo Eudá, fugiram aterrorizados e ele os atacou com grande força, matando cerca de 8.000 homens naquele dia. Depois, ele marchou contra Mitzpah. Tomou a cidade, matou os homens e saqueou o despojo antes de incendiá-la. Ele então se voltou para a cidade de Heshbon, Botzra, Maked e outras em Gilad, capturando-as uma por uma. Após essas vitórias, Timóteos reuniu outro exército e acampou em Rabá, do outro lado do rio. Eudá enviou espiões para reconhecer o acampamento inimigo. Eles relataram que o exército inimigo era enorme, incluindo mercenários árabes. Timóteos havia instruído seus oficiais: se Eudá atravessar o rio e nos enfrentar, saberemos que não podemos vencê-lo, pois ele é muito forte. Mas se ele hesitar e recuar, cruzaremos o rio e o derrotaremos. Quando Eudá chegou ao rio, ele encorajou seus homens a cruzar sem hesitação. Eles atravessaram, liderados por Eudá, e enfrentaram o inimigo. Os gentios foram derrotados e fugiram para Karnaim, buscando refúgio em seus templos. E Eudá tomou a cidade, destruiu o templo de Ashtaroth, queimou tudo e arrasou Karnaim até os alicerces. Eudá reuniu todos os judeus de Gilad, junto com as mulheres, crianças e pertences, e começou a conduzi-los de volta à terra de Eudá, salvando os judeus. No caminho, chegaram à cidade fortificada de Efron, onde os moradores bloquearam sua passagem.
E Eudá pediu paz, dizendo: Deixe-nos passar por sua cidade para voltarmos para nossa terra. Não prejudicaremos ninguém, só queremos passagem. Os habitantes recusaram e fecharam os portões. Eudá instruiu seus homens a cercarem a cidade e lutarem o dia inteiro à noite. O dia inteiro e à noite. No final, a cidade foi entregue a eles. Eles mataram todos os homens, tomaram os despojos e destruíram Efron antes de cruzarem o Iardene e retornarem à terra de Eudá. Eles chegaram ao Har Tzion em alegria, ao monte de Tzion, oferecendo sacrifícios de gratidão a Hashem por terem retornado em segurança sem nenhuma perda. Enquanto Eudá e Yonatan estavam em Gilad, Shimon cercava Aco. Yosef ben Zechariah e Azariah, ouvindo sobre as grandes vitórias de seus irmãos, decidiram tentar o mesmo. Sem consultar Eudá, eles atacaram Yavne com seus exércitos, mas foram derrotados por Gorgias, perdendo 2.000 homens. Isso trouxe grande desgraça a Israel, pois eles agiram sem o comando de Eudá. Eudá e seus irmãos, porém, continuaram a lutar contra Bnei Esav, os filhos de Esav, no sul, Edom, capturando Hebron e suas aldeias. Eles destruíram fortalezas e queimaram os arredores. De lá, eles marcharam para a terra dos gentios, dos não-judeus, destruindo altares e ídolos, em Asdod, saqueando as cidades antes de retornar à terra de Eudá. Enquanto Antíochos viajava pelas regiões superiores, de cidade em cidade, foi informado sobre uma grande cidade na terra de Parás, chamada Eilam, repleta de ouro e prata. O tesouro do templo de seu Deus continha cortinas de ouro, armaduras e outros objetos valiosos de Alexandre Mocdon, Alexandre o Grande, filho de Polifemos, filho da Macedônia. O rei da Macedônia havia trazido para lá. Antíochos marchou contra a cidade, cercou-a para capturá-la e saquear seus tesouros, mas seus esforços foram em vão. Os habitantes da cidade, alertados de antemão, saíram em formação de batalha contra ele, perseguindo e forçando a recuar para Bavel, frustrado e abatido. Enquanto ele estava na terra de Parás, na Pérsia, onde hoje em dia é o Irã, foi difícil aqui, onde hoje em dia é o Irã, Pérsia, Parás, chegou o mensageiro que lhe disse: o exército que você enviou à terra de Eudá foi completamente derrotado. Licias, líder de todas as tropas, fugiu dos hebreus. Eles saquearam o acampamento dele e tomaram todas as armas de guerra que estavam lá. Agora, eles estão fortalecidos e preparados para a batalha. Eles removeram o ídolo que você colocou sobre o altar em Jerusalém e reconstruíram o templo com muros altos como era antes. Além disso, fortificaram Beit Tzur, uma de suas cidades. Ou seja, chegou até Antíochos, depois de todos esses acontecimentos, só agora chegou até Antíochos, como se desdobrou toda essa guerra, e o filho dele, o Licias, não teve nem cara de avisar nada para Antíochos. A verdade é que Licias morreu, né? E Eudá matou Licias. Ao ouvir essas notícias, Antíochos ficou extremamente perturbado. Ele adoeceu de tristeza. Percebendo que suas esperanças haviam sido frustradas, ele permaneceu na cidade por muitos dias, enquanto sua melancolia só aumentava até que ele percebeu que estava à beira da morte. Ele chamou seus amigos e disse: meu sono me abandonou, e minha mente está inquieta por causa da aflição e do desgosto. Pensei comigo mesmo: toda a minha glória foi transformada em ruína, e uma torrente de calamidades caiu sobre mim. Fui poderoso e estimado por meu povo, mas agora meu coração está amargurado ao lembrar das ações que cometi contra Jerusalém. Agora ele se arrependeu de ter atacado Jerusalém, o povo de Israel. Eu saquei o templo de seus ornamentos de ouro e prata e enviei tropas para destruir Eudá sem motivo. Por causa disso estou sofrendo essas calamidades, prestes a morrer de tristeza em uma terra estrangeira. Ou seja, até mesmo o rei perverso percebeu, teve a consciência de que tudo isso foi por atacar o povo de Israel, que ele estava sendo totalmente destruído e a desgraça recaindo sobre ele por completo. Ele chamou Polifemos, um de seus amigos, e o nomeou governador de seu reino. Ele entregou a coroa e o manto e o anel do rei, ordenando-lhe que os levasse a seu filho Antíochos, e que o educasse e o estabelecesse como rei de seu lugar. Antíochos morreu em 148, no ano 148 do reinado da Grécia. Quando Lisias soube da morte... Então, desculpa, Lisias não morreu. Quem morreu foi um representante de Lisias.
Licias então só fugiu daquele evento que Eudá destruiu tudo, ele fugiu. Quando Licias soube da morte do rei, ele proclamou o filho de Antíoco como rei em seu lugar, pois ele estava sob seus cuidados. Ele deu ao jovem o título de Eupator. Os gentios, que ainda ocupavam a fronteira em Jerusalém, continuaram a causar grande sofrimento aos israelitas ao redor do templo, fortalecendo suas posições. Eudá decidiu sitiar e destruir seus inimigos completamente. O povo se reuniu e trouxe consigo armas de cerco e equipamentos de guerra para atacar a fortaleza. Alguns dos gentios que estavam na fortaleza, junto com os israelenses traidores, fugiram e foram até o rei dizendo: até quando você vai hesitar em agir e fazer justiça vingando nossos irmãos? Estávamos prontos para servir ao seu pai e seguir seus decretos, mas agora nossos irmãos nos odeiam por isso. Eles mataram todos que... Os traidores judeus estão reclamando com o rei. Idólatra é absurdo, né? Eles mataram todos que capturam. Eles matam todos que capturam. E saqueiam todos os bens e propriedades. Não satisfeitos com isso, eles espalham essa violência por todo o território. Agora eles estão sitiando a fortaleza em Jerusalém, fortificaram o templo também, forçaram Beit Tzur. Se você não os detiver, sua insolência aumentará ainda mais e você não poderá mais enfrentá-los. Ao ouvir essas palavras, o rei ficou extremamente furioso. Ele convocou todos os comandantes de seu exército, tanto da infantaria quanto da cavalaria. Ele reuniu tropas adicionais, contratando soldados das terras de seus aliados e das ilhas do mar, totalizando 100.000 soldados de infantaria, 20.000 cavaleiros e 30 dos elefantes treinados para a guerra. Eles marcharam, ou seja, agora ia ser a maior guerra de todas. Eles marcharam pela fronteira. Eles marcharam pela terra de Edom e cercaram Beit Tzur, atacando a cidade com ariete e outras máquinas de cerco para rompê-la. Os israelitas, dentro da cidade, fizeram uma surtida, incendiaram as máquinas e lutaram bravamente. Enquanto isso, Eudá deixou a fortaleza e marchou com seu exército para enfrentar o rei em Beit Zacariá, posicionando-se contra o acampamento real. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, o rei avançou com seu exército ao longo do caminho para Beit Zacariá, preparando suas formações de batalha e tocando as trombetas. Eles encharcaram os elefantes com suco de uva e amoras para prepará-los para a batalha, dividindo-os em grupos no exército. Cada elefante tinha 1.000 soldados de infantaria ao seu redor, equipamentos com armaduras de ferro e capacetes de bronze, e 500 cavaleiros acompanhavam cada animal. Os cavaleiros se posicionavam nas laterais dos elefantes, protegendo-os em todos os momentos. Sobre cada elefante havia uma torre de madeira firmemente presa com 32 soldados dentro. Além do Mahou, que controlava o animal. O restante da cavalaria foi posicionada nas laterais do exército para evitar que se dispersassem. Quando o sol nasceu, ele refletiu os escudos dourados e de bronze iluminando as montanhas como se fossem chamas de fogo. Parte do exército real avançou pela montanha, enquanto outra parte avançava pela planície, movendo-se lentamente em formação. O som das tropas e o clangor de suas armas eram tão altos que ensurdeciam os ouvidos de quem ouvia. Eudá avançou contra o exército do rei e matou 600 soldados. Elazar Ahorani, vendo um dos elefantes equipado com armadura mais elaborada que os outros, pensou que o rei deveria estar sobre ele. Desejando salvar seu povo e ganhar um nome eterno, ele se lançou com coragem entre os soldados inimigos, cortando à direita e à esquerda até alcançar o elefante. Ele se posicionou debaixo do animal, perfurou e o matou. O elefante caiu sobre ele, matando-o também. Então aqui a gente perdeu Elazar Ahorani, com sua grande bravura. Os israelitas, vendo a força do exército do rei, recuaram. O rei seguiu em direção a Jerusalém e atacou e acampou em Eudá, perto do Har Tzion. Os habitantes de Beit Tzur, incapazes de suportar o cerco devido à fome, renderam-se ao rei. Aquele ano era o ano de Shemitah, o que agravou a escassez de alimentos. O rei tomou Beit Tzur e deixou uma guarnição lá. Ele sitiou o templo por muitos dias usando máquinas de cerco para avançar
para lançar fogo, flechas e pedras contra ele. Os Israelim também construíram suas próprias máquinas de cerco para se defenderem, mantendo a batalha por muito tempo. Mas devido ao ano de Shemitah, os suprimentos acabaram e muitos que haviam fugido dos não-judeus para a terra de Eudá consumiram o restante dos recursos. Poucos homens permaneceram no templo, pois a fome os forçou a dispersar. Naquele momento, Licias foi informado de que Antíochos, filho do falecido rei, havia retornado de Parás, da Pérsia. Com um grande exército, estava reivindicando o trono. Preocupado, ele persuadiu o rei a fazer as pazes com os judeus, permitindo-lhes seguir as suas próprias leis e costumes. O rei concordou fazendo um trato com eles, deixando o templo para os judeus. Quando o rei viu a fortaleza de Har Tzion, ficou impressionado com a força. Ele quebrou seu tratado e ordenou que as muralhas fossem derrubadas. Depois disso, ele voltou apressadamente para Antioquia, onde descobriu que Polifemos havia tomado a cidade real e lutou contra Polifemos e recuperou o controle da capital. Eudá ouviu falar da reputação dos homens de Roma, que eram valentes e solidários com aqueles que desejavam a amizade deles. Eles faziam alianças com aqueles que buscavam paz e eram extremamente poderosos. Ele também ouviu falar das batalhas e feitos grandiosos que realizaram na terra de Galti, subjugando aquele povo e impondo-lhes tributos. E sobre as ações que realizaram em Aspânia, onde conquistaram as montanhas de cobre, ricas em ouro e prata, e também sobre as terras distantes que eles dominaram e governaram com sabedoria e inteligência. Todos os reis das regiões mais remotas que saíram para enfrentá-los em batalha foram derrotados e submetidos, tornando-se tributários de Roma. Assim aconteceu com os 2 reis de Quitim, Polifemos e seu filho Peresaius, que se levantaram contra eles e foram completamente aniquilados. O mesmo aconteceu com Antíochos, o grande rei da Ásia, que marchou contra eles com um exército de 120 elefantes, cavalos, carroças e uma tropa numerosa e incontável. Ele foi derrotado, capturado vivo, e ele e seus descendentes foram obrigados a pagar tributo. Eles também foram forçados a enviar reféns e ceder os melhores territórios, incluindo as terras de Rodu, Madá e Lud, que foram entregues ao rei Euominos. Quando os habitantes de Avan conspiraram para atacá-los e destruí-los, os romanos foram informados e enviaram um de seus generais. Ele os derrotou na batalha, matando muitos, capturando prisioneiros e conduzindo mulheres e crianças e bens de volta como despojos. Eles tomaram posse das terras e destruíram as fortalezas, escravizando os sobreviventes até os dias de hoje. Eles também subjugaram todas as outras nações e ilhas do mar que se levantaram contra eles, trazendo-os sob seu controle. Os povos próximos e distantes os respeitavam, pois o temor de Roma havia caído sobre todas as nações. Ainda assim, os romanos sempre foram bondosos com seus aliados e amigos. Aqueles que protegiam eram salvos, e aqueles que não desejavam manter no poder eram removidos, pois sua força era grande e irresistível. Apesar de todo o seu poder, nenhuma delas usava uma coroa ou vestimenta púrpura como demonstração de grandeza. Eles possuíam uma casa de justiça onde 320 anciãos julgavam o povo diariamente. Todos os anos escolhiam um líder que governava todo o território, e todos obedeciam, não havia orgulho ou inveja entre eles. Eudá escolheu Eupolemos ben Yohanan ben Akots e Eudá ben Elazar, enviando-os a Roma para estabelecer uma aliança de amizade e paz com os romanos. O objetivo era remover o jugo que pesava sobre os ombros de Eudá, para que os judeus não fossem mais oprimidos pelos gregos. Eles viajaram uma grande distância e chegaram a Roma, onde foram recebidos pelos anciãos do povo. Eles disseram: Eudá Macabi, seus irmãos e o povo judeu nos enviaram para fazer uma aliança de paz e amizade com vocês. Os anciãos responderam favoravelmente e concordaram em escrever um registro formal da aliança em tábuas de cobre, que foram enviadas a Jerusalém como memorial do pacto. A inscrição dizia que Hashem conceda paz ao povo de Roma e ao povo de Eudá, portanto, tanto por terra quanto por mar, que a espada nunca passe por seus territórios. Se Roma ou qualquer um de seus aliados forem atacados, os judeus os ajudarão com total sinceridade, conforme a situação exigir.
Eles não fornecerão comida, armas, dinheiro ou navios aos inimigos de Roma, conforme a vontade dos romanos. Os judeus observarão essas condições sem esperar nada em troca. Se os judeus forem atacados, os romanos os ajudarão com total sinceridade, conforme a situação exigir. Eles também não darão comida, armas, dinheiro ou navios aos inimigos dos judeus, pois isto é contra a vontade dos romanos. Esses termos serão observados com total honestidade e sem traição. Essa foi a base da aliança entre os romanos e os judeus. Se ambas as partes decidissem adicionar ou remover algo desse acordo, fariam em comum acordo e as alterações seriam ratificadas. Quando Demétrios, que oprimia os judeus, Quanto a Demétrios que oprimia os judeus, os romanos escreveram para ele dizendo: por que você está atacando os judeus, nossos irmãos e aliados? Se eles vieram a nós pedindo ajuda contra você, lutaremos contra você por terra e mar. Quando Demétrios ouviu sobre a derrota de Nicanor e de seu exército, ele enviou Baquirrides e Alquimos para a terra de Eudá, junto com a elite de suas tropas, que sempre estavam prontas para a batalha. Eles partiram marchando pelo caminho de Gilgal e acamparam nas estradas de Arbel, onde capturaram o local e derramaram muito sangue. No primeiro mês do ano 152 do reinado grego, eles marcharam para Jerusalém e acamparam ali. E de lá seguiam para Beerot, com 20.000 soldados de infantaria e 2.000 cavaleiros. E Eudá montou seu acampamento em Elazá, com 3.000 soldados escolhidos. Quando seus homens viram o vasto exército inimigo, ficaram aterrorizados e muitos fugiram, deixando apenas 800 soldados com Eudá. Eudá, percebendo que seu exército havia se dispersado, ficou profundamente angustiado, pois não havia tempo para reunir os que haviam fugido e a batalha era iminente. Mesmo assim, ele disse aos que permaneceram: levantem-se e lutemos contra nossos inimigos. Talvez possamos derrotá-los. Mas seus homens responderam: não temos força suficiente. Vamos nos salvar e recusar desta vez, pois depois que nossos irmãos nos abandonaram, nosso poder diminuiu muito. Como podemos lutar contra eles? Eudá respondeu: que nunca me aconteça recuar. Se chegou a nossa hora, morramos como guerreiros, sem que nossa honra seja manchada. O exército inimigo saiu do acampamento e marchou contra eles. Os arqueiros e fundeiros avançaram na linha de frente, seguidos por guerreiros valentes, com a cavalaria posicionada nas laterais, enquanto Baquirrides comandava o flanco direto. Os dois exércitos tocaram as trombetas e a terra tremeu. Com o som do choque das tropas, a batalha durou desde o amanhecer até o anoitecer. E Eudá, vendo que Baquirrides estava liderando o flanco direito com seu exército mais forte, reuniu os mais valentes de seus homens e atacou aquele lado, forçando o inimigo a recuar até o sopé da montanha de Asdod. Quando o exército no flanco esquerdo viu que o direito estava em retirada, eles se voltaram e cercaram Eudá e seus homens. A batalha se intensificou, muitos caíram de ambos os lados, e Eudá também caiu em combate, e os sobreviventes fugiram. Então aqui foi quando Eudá caiu. Ele guerreou quantas e quantas batalhas, quantos e quantos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, ou mesmo milhões ele matou. Jonatã e Shimon recuperaram o corpo de seu irmão e o enterraram no túmulo de seus antepassados na cidade de Modin. Todo o povo de Israel lamentou profundamente por ele e chorou por muitos dias, dizendo: ai de nós, um herói caiu em batalha. A fortaleza e o escudo de Israel foram perdidos. Os outros feitos de Eudá, suas batalhas e seus feitos heróicos, são muito para serem registrados. Após a morte de Eudá, os odiadores de Israel se fortaleceram por toda a terra de Israel, e os estrangeiros levantaram suas cabeças. A fome era severa na terra, o povo sofria sob o jugo de Baquirrides, e ele escolheu homens perversos e os colocou como líderes sobre o povo. Eles perseguiram aqueles que tinham permanecido fiéis a Eudá, trazendo-os a Baquirrides para serem torturados e executados. Aqui fica até parecendo de que porque o povo de Israel tentou fazer um pacto com Roma, então parece que esse foi o castigo, perderam Eudá por isso. Se tivessem lutado só confiando em Deus e sem nenhuma aliança com nenhum povo idólatra, talvez isso não teria acontecido. Foi uma grande calamidade em Israel, algo que não havia acontecido desde o tempo em que os profetas haviam desaparecido da terra. Todos os seguidores de Eudá se reuniram e foram a Jonatã dizendo: desde que Eudá, seu irmão, morreu, não há mais ninguém como você
para nos liderar na luta contra Bakrid e nossos inimigos. Por isso escolhemos você para ser nosso líder e combatente, no lugar de seu irmão Yodá, para que você lute nossas batalhas. Yonatan aceitou a liderança e assumiu o lugar de seu irmão. Quando Bakrid soube disso, ele procurou matar Yonatan. Yonatan e Shimon, sabendo disso, fugiram para o deserto de Tecoa com seus seguidores e acamparam perto do Yam Amelar, do Mar Morto. Comunicado importante, conheçam o acervo premium. Aqui temos a Parashá de Noah, Parashá Bereshit, todas as Parashiot. Aqui embaixo ainda tem acesso à ética dos pais, leis de Teshuvá também, e tudo que vai sair aqui do nosso trabalho em PDF, que aqui são 120 páginas, 33, 82, 51, 169, 172, normalmente livros completos, que a gente disponibiliza para quem é assinante do canal. Então clique aqui embaixo e seja membro e tenha acesso a tudo que tem no acervo premium. Esse é o conteúdo na prática, que ainda tem bem mais do que aparece na lista lá no site. A gente sempre vai fazendo novos trabalhos e publicando lá dentro, então não só você vai ter acesso a todos esses PDFs, mas também esses são os vídeos exclusivos do canal, como vocês podem ver. A assinatura ainda está por R$30. Amanhã atualizaremos para 60, que é o valor ideal com tudo que a gente oferece. Lembrando que você que já assinou ou assinar agora, o valor que você vai pagar vai ser esse mesmo, até que você cancele, mesmo que depois o valor mude. Mesmo que seja 60, se você pagou 30, todo o tempo que você não cancelar, você vai pagar 30 para sempre. Então essa é a oportunidade de você ajudar o Sabedoria da Torá para a gente cada vez mais fazer vídeos aqui abertos, fechados, em modo de PDF, até mesmo como respostas no grupo do Telegram. Se você não faz parte do grupo, você pode ver na descrição de qualquer vídeo, lá embaixo vai ter faça sua pergunta, lá você vai conseguir entrar no grupo com vários subgrupos, bem complexo o grupo, com bastante material de estudo lá também. E para ler esse livro dos Macabeus, vou deixar o link aqui fixado, eu vou deixar esse link aberto pelo mérito dos colaboradores, a gente está podendo fazer cada vez mais trabalhos, e eu vou deixar esse link, em específico esse PDF do livro dos Macabeus, o que a gente leu até aqui, você consiga terminar ele, são 57 páginas, a gente parou aqui na página 31, então você pode baixar ele, vai aparecer lá, fazer solicitação você faz, pode baixar e terminar de ler a história completa do que aconteceu com o milagre da Grande Guerra, o milagre de Hanukkah. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tudo de bom e até o próximo estudo.